Com 21 campos distribuídos por todo o estado, o Instituto Federal de Santa Catarina se tornou uma das maiores instituições de ensino catarinense. Uma instituição que precisa se comunicar com os alunos, professores, servidores e com a comunidade. Mas com tamanha abrangência, como construir uma comunicação integrada que leve em consideração as peculiaridades de cada região e de seus públicos? E como fortalecer a marca IFSC em todos os campos com a mesma intensidade? Foi para responder a essas e outras questões que nasce a política de comunicação do IFSC. A gente quer, com a política de comunicação, atuar de forma mais intensa e mais forte com todos os nossos públicos e também com toda a comunidade, para que as pessoas possam entender o que é o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina e qual todas as nossas atuações, né? A política vai organizar isso de modo melhor, de modo profissional, de modo mais comunicativo mesmo, né? Além de conceitos básicos e metodologias, a política de comunicação conta com manuais para orientar os trabalhos no IFSC. São eles: atendimento ao público, campanha de ingresso, canais de relacionamento, elaboração do plano de comunicação, eventos, gestão de crises, identidade visual, mídias sociais, redação, relacionamento com a imprensa, boas práticas de liderança, como planejar, conduzir e participar de reuniões de trabalho. Um documento que normatiza, organiza, estimula a comunicação, chega num momento único dos institutos. Os institutos como um todo, eles ainda carecem de uma criação de uma política dessa. E, de uma certa forma, o que o IFSC vem fazendo, e hoje, na apresentação desse documento para a aprovação do Conselho, sem sombra de dúvida, aponta a necessidade de se discutir, a partir dessa política, novas ações voltadas à comunicação. O apoio, o estímulo, a criação de uma política de comunicação mais ampliada, não só no sentido de ser apenas uma SECOM, como a gente tem, né? É uma necessidade até mesmo pelo próprio projeto do Instituto e pelo que ele conquistou e vem conquistando para a sociedade brasileira e, em especial, para a sociedade de Santa Catarina. E para criar uma política de comunicação que desse conta de toda a complexidade do IFSC, foi preciso um processo minucioso, que envolveu a contratação de uma consultoria externa, contou com reuniões e encontros, até a efetiva aprovação do documento. A política de comunicação é um instrumento de gestão moderno que tem sido, pouco a pouco, incorporado à gestão das organizações, e no caso do Instituto, ela vai permitir criar o que a gente chama de uma cultura de comunicação. Isso significa chamar atenção e engajar todos os servidores num processo de compartilhamento de posturas, valores, diretrizes e princípios comuns, no sentido de aumentar a competência do nosso relacionamento com os públicos estratégicos. Por isso ela é importante, porque ela em si, o próprio processo de criação de política, gera uma discussão interna sobre a importância da comunicação e do marketing para o Instituto e, ao mesmo tempo, instrumentaliza ações, estratégias, planos para dar conta desse relacionamento. O processo de construção da política de comunicação teve início em dezembro de 2012 e foi concluído em agosto de 2013, quando o documento foi aprovado pelo Conselho Superior. Antes disso, os objetivos, as diretrizes e as normas foram apresentados para os representantes do Colégio de Dirigentes, que fizeram questionamentos e deram opiniões sobre o conteúdo do documento. Há tempo nós buscamos uma política de comunicação no Instituto. Por falta até de pessoal qualificado, havia um trabalho de algumas pessoas que se dedicavam a isso, mas hoje, com uma equipe que cresceu bastante na instituição, pessoas da área de jornalismo, pessoas da área de comunicação, o trabalho produzido é um trabalho consistente. Nós viemos acompanhando desde o ano passado a construção desse documento e nós entendemos que, para um primeiro resultado, ele ficou excelente. É muito importante que o Instituto Federal, após passar por essas modificações, né, ao longo da sua história, que tenha uma política de comunicação para que possa ressignificar a sua identidade dentro da própria instituição e possa melhor atender às diferentes expectativas dos nossos diferentes públicos. Porque toda boa comunicação leva a você fazer com que os processos sejam realmente entendidos e realmente sejam operacionalizados naquilo que você coloca como estratégia para a instituição. E se você não tiver uma boa comunicação, com certeza, tudo que você planeja, tudo que você almeja,
né, dificilmente vai ser entendido pelo servidor, vai ser entendido pelas pessoas que vão, né, executar aquilo que você planejou e, consequentemente, né, você poderá ter um desastre administrativo. Os servidores e alunos do IFSC, assim como a comunidade, foram constantemente convidados a participar da construção da política de comunicação. Esse envolvimento é necessário para que haja uma comunicação clara e democrática. Da melhor forma possível, o que você puder contribuir conosco, dando opiniões, dando sugestões de como isso deve acontecer, do que nós queremos para o Instituto Federal de Santa Catarina. Eu acho que é essa a grande importância da construção coletiva. O que isso vai impactar para o Instituto Federal de Santa Catarina? Quais são os resultados? Isso depende da nossa construção, do nosso olhar para o Instituto Federal de Santa Catarina, no seu relacionamento com os diversos públicos, internos e externos. Eu convido a cada um de vocês a participar conosco na construção desse processo. A importância é extrema. Com esta política de comunicação pretendemos a definição da melhor forma de nos comunicarmos interna e externamente e, portanto, não é uma responsabilidade apenas da Diretoria de Comunicação ou da Pró-Reitoria de Extensão e Relações Externas. É uma responsabilidade de todos nós, porque essa definição dos públicos de interesse, dos públicos estratégicos, precisa contar com a opinião, precisa contar com o olhar de todos os segmentos da nossa instituição. Porque nós precisamos do envolvimento de todos os nossos servidores para que a gente tenha efetividade nesse processo. É uma construção coletiva, colaborativa, em que a gente tenha que verificar a diversidade da nossa instituição, todas as diferenças, dificuldades, desafios, a projeção do nosso crescimento para os nossos públicos, para que a gente realmente seja uma instituição que tem hoje e vai ter muito mais ainda, um compromisso com a sociedade, com um compromisso com a transformação desse país. É um processo pioneiro, é um processo abrangente e que no nosso caso tem uma característica muito singular e muito recompensadora, que é o fato de ser uma construção coletiva, de incorporar os servidores na discussão de um instrumento de gestão que impacta a imagem, a reputação e o clima organizacional do Instituto. Representantes de todos os campos da instituição participaram de debates a respeito da construção da política de comunicação. Eles estiveram presentes ao seminário realizado em março de 2013. Discutiram temas e expuseram as particularidades de cada região onde o IFSC está inserido. Para ver o resultado de todo o trabalho é só acessar politicadecomunicação.ifsc.edu.br.